Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula, né, da nossa EBD. Espero que todos estejam bem e vamos continuar nos cuidando e vamos continuar orando pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa família, pelas nossas próprias vidas. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e que Ele continue falando conosco, porque Ele tem falado muito conosco nesses dias e falado de forma individual com cada um. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus e não somente ouvir, mas praticar aquilo que Ele tem pedido para cada um de nós. Porque eu tenho certeza que esse tempo que a gente está passando tem um propósito divino e Deus está no comando de todas as coisas. Amém? Bom, o tema de hoje, ele trata sobre um assunto muito importante para uma igreja próspera, que é o Espírito Santo de Deus. O tema é o Espírito derramado sobre a igreja. Essa lição é a lição 1 dessa nova revista que nós temos, e essa lição ela norteia toda essa revista, porque vai falar da importância do Espírito Santo numa igreja. Quais são os resultados de uma igreja que é cheia do Espírito Santo? Quais são os resultados? E é importante a gente lembrar que quando a gente fala em igreja, a gente não está falando de comunidade, a gente não está falando do templo, da construção. Porque quando a gente fala igreja, a gente fecha o olho e já lembra do nosso templo, né? Lá já lembra da nossa cruz lá no teto. Mas não é disso. Igreja é eu e você. Nós somos a igreja. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela produz resultados positivos. Então, ou seja, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus vão ter resultados positivos para uma comunidade, para uma cidade, para uma nação, para o mundo, né? Então, que Deus levante pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que eu e você sejamos cheios desse Espírito. O texto áureo que o pastor Marcos Elias trouxe para nós nessa lição é Marcos 1:8, que é uma palavra de João Batista, que diz assim: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Quem disse isso foi João Batista. João Batista, ele batizava nas águas, e o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. Então as pessoas se batizavam. João Batista tinha uma pregação muito dura, né? Conclamando o povo ao arrependimento pelos seus pecados, e as pessoas se arrependiam e se batizavam nas águas. E aí João Batista, que preparou o caminho para Jesus, ele disse: olha, eu batizo vocês com água, mas virá um após mim que vai batizar com o Espírito Santo. Aí tem para nós também, nessa lição, o texto de Atos 2, de 1-4, que é um texto bem conhecido, que fala sobre o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo de Deus se derramou sobre os discípulos. Atos 2, você pode abrir aí na sua Bíblia, de 1-4, fala assim, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento, um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então esse texto, ele depois relata aqui no verso 3 que eles tiveram visões, né? Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui, esse texto de Atos 2 fala sobre o dia de Pentecostes, um dia onde estavam todos reunidos no mesmo lugar. É importante a gente lembrar o que é o Pentecostes. Quando a gente fala a palavra Pentecostes, a gente já lembra de uma igreja cheia do fogo, cheia do reteté de Jeová, né? Como a gente costuma brincar aí nessa nossa linguagem cristã, evangeliquez. Mas o Pentecostes era uma festa judaica, uma das festas judaicas, né? Uma das principais festas deles, onde ela acontecia 50 dias após a Páscoa.
Essa festa de Pentecostes, ela era também conhecida, chamada como a festa da colheita, né? Porque eles davam ações de graças pelas colheitas. E então eles estavam nesse tempo festivo, né? Vamos pensar um pouco na questão cultural deles. Eles estavam vivendo um momento de festa lá na região, onde estavam comemorando a festa da colheita, né? A festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Lembrando que Jesus foi crucificado na Páscoa. E 40 dias após a Páscoa, Jesus teve a sua ascensão aos céus, certo? 10 dias após a ascensão de Cristo aos céus, aconteceu a festa de Pentecostes. Era uma festa onde se reuniam pessoas de diversas nações, de diversas regiões, que vinham ali para Jerusalém para participar daquela festa. Então tinham pessoas internacionais ali, podemos dizer assim. Era uma festa internacional, né? Um grande ajuntamento de pessoas ali no mesmo lugar para essa festa de Pentecostes. E os discípulos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, com medo, né, de perseguição, orando porque Jesus já não estava mais com eles, Jesus tinha tido a sua ascensão, eles estavam ali orando, e o texto diz que durante essa festa eles tiveram esse derramamento do Espírito Santo de Deus. Aí o texto diz que eles estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar. Aí tem um princípio muito maravilhoso de unidade, do povo junto, do povo reunido no mesmo lugar, no mesmo propósito, orando. E aí veio um som, né, do céu, um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa que eles estavam reunidos. E eles viam línguas como repartidas como fogo. Então aqui é importante a gente entender a figura da língua, repartidas como fogo, né? Por quê? Porque língua representa a fala, a comunicação. Fala e comunicação. E comunicação do quê? Das boas novas, né? Daquilo que eles tinham que proclamar ao povo, eles tinham que anunciar o evangelho. Então eles viam línguas e viam o fogo também, repartidas como que de fogo. A presença purificadora de Deus, esse fogo representa a purificação de Deus na vida de cada um, o fogo que consome, que purifica, que incendeia as nossas vidas, que incendeia o nosso coração, para que nós possamos nos sentir motivados, impulsionados com aquela paixão, com aquele amor para anunciar o evangelho. E era um fogo que desceu sobre todos os cristãos, né? Sobre todos, a presença de Deus era para todos. Amém? Então aqui tem um relato de um povo reunido para orar em unidade, e aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 19:2, tem aqui um episódio onde Paulo, em Éfeso, chega ali e pergunta para as pessoas dali: aí, vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? Aí as pessoas falam assim: oi? Eu nunca ouvi falar disso, que isso existe, né? Nas nossas palavras foi mais ou menos isso, tipo, nunca ouvi falar. Aí Paulo impôs as mãos sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Então um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Paulo, colocou as mãos sobre pessoas que não tinham ainda recebido o Espírito Santo de Deus, que não conheciam esse poder, e elas foram cheias através da vida de um homem que também estava cheio. E depois temos aqui o texto de Atos 10:44, que fala que Pedro, na casa de Cornélio, né? Aquela passagem onde Pedro, ele teve uma visão, e nessa visão Deus falou que ele tinha que ir até a casa de um homem chamado Cornélio e anunciar ali as boas novas de Cristo, as boas novas da salvação. E aí Pedro foi e anunciou essa palavra, e todos ali se converteram, e Pedro orou e eles foram cheios também da presença de Deus. Então aqui a gente tem alguns textos que o pastor Marcos trouxe para nós, falando desse poder, né, de Deus sobre as pessoas. Atos 2, Atos 19, Atos 10. Situações onde pessoas estavam
juntas, reunidas e foram cheias do Espírito Santo de Deus. Mas tudo começou ali em Atos 2, amém? Então, na introdução, o pastor Marcos trouxe para nós Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 29. Vamos ler? Acho que é importante a gente ler, né? Atos 2, 28 e 29 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Glória a Deus. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Então aqui é uma promessa, aqui é uma profecia do profeta Joel, e essa palavra se cumpriu em Atos 2. Então, houve esse cumprimento da palavra de Joel em Atos 2 e houve o cumprimento da palavra dita por João, né? Quando ele disse que viria um após ele, queria batizar com o Espírito Santo. Esse cumprimento aconteceu em Atos 2. E a gente também pode ver que existia uma promessa desse derramamento, porque existia uma necessidade de que esse Espírito fosse derramado sobre as pessoas, né? Esse poder sobrenatural, nós precisamos disso. Então, em Lucas 24, também é importante a gente ler, a gente vê aqui Jesus falando em Lucas 24, versículo 49, diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, aqui Jesus fala assim, olha, vocês vão ser revestidos de um poder que vem do alto. Mas, por enquanto, fiquem na cidade, né? Não saiam da cidade. Tipo, hashtag fique em casa, tipo isso, né? Então, a gente vê aqui que também em Atos 1:8, um versículo bem conhecido de todos nós, Atos 1:8, Jesus falando, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui Jesus prometendo que nós iríamos receber um poder sobrenatural, que era para esse poder nós termos força para anunciar em todos os lugares, né, na nossa região e fora da nossa região, até os confins da terra. Mas esse poder, ele só viria se eles obedecessem. Eles tinham que, por um tempo, ficar parados, ficar na cidade. É interessante que eu estava lendo essa palavra e me veio isso, né? Nós estamos hoje com um comando, né? Fique em casa. E se nós estivermos com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, nós vamos ouvir alguns comandos da parte de Deus nesse fique em casa. O que o Senhor tem falado conosco nesse fique em casa? Tem uma estratégia, tem um propósito divino nisso tudo. Ele está no comando disso tudo. E aqui existiu uma estratégia também. Fique na cidade. Por quê? Porque ia ter um momento em que o Espírito Santo ia ser derramado, e esse momento era no dia de Pentecostes, um dia onde estariam todos reunidos, né? Pessoas de diversas nações, de diversas regiões, estavam todos ali reunidos numa mesma cidade, né? Para quê? Para uma festa. Então, todos estando ali, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, todos começaram a falar em outras línguas. E é interessante também a gente reforçar uma coisa. Quando a gente fala que no dia de Pentecostes as pessoas começaram a falar em outras línguas, confunde-se muito com a questão das línguas estranhas, a língua dos anjos. E não é isso. O dia de Pentecostes, essas línguas que eles começaram a falar foram idiomas de diversas regiões, dos povos que estavam ali na cidade de Jerusalém para a festa de Pentecostes.
Então, quando eles começaram a falar, eles começaram a anunciar o evangelho na língua daquelas pessoas. Então, digamos que foi um grande evangelismo, uma grande conferência missionária, com todo mundo ali, de diversas regiões, de diversos lugares, de uma só vez recebendo a mensagem do evangelho através dos apóstolos, através dos discípulos, né? E eles ouvindo a mensagem na sua própria língua. Então tinha um propósito do fique na cidade, porque no tempo certo vocês vão sair da cidade. No momento correto, vocês vão proclamar em outros lugares, porque esse evangelho ele tem que ser proclamado não só em Jerusalém, em Samaria, né, em toda a Judéia, né, mas até os confins da terra. Mas tenham calma, por enquanto fiquem na cidade. Então há um comando de Jesus. É interessante que em Atos 1:8, quando fala de receber o poder, né, esse dínamo, né, é para quê? Para ser testemunha, para ser mártir. No original, quando a gente lê essa palavra testemunha, é a palavra mártir, é a palavra que significa sofrimento, entrega, você morrer por uma causa. Então, para você fazer isso, você tem que ter um poder sobrenatural. Para você renunciar, para você sofrer por amor a Cristo, tem que ter um poder sobrenatural que vem do alto. E é um poder que nos equipa. Né? Eu estava vendo numa versão de uma Bíblia judaica que diz que é um poder para nos equipar, para que nós sejamos equipados com o poder do alto. Ou seja, são ferramentas, são revestimentos espirituais que nós precisamos ter, é uma armadura mesmo de guerra espiritual que nós precisamos usar para nós vencermos as nossas batalhas, para nós vencermos tudo que vem contra nós e para nós permanecermos firmes. Amém? Nós temos aqui 3 pontos que o pastor Marcos trouxe para nós: derramar do Espírito Santo e suas implicações, o Espírito Santo e o crescimento da igreja primitiva, e depois, será que o Espírito Santo é desconhecido nos nossos dias? Então, no primeiro ponto, ele fala sobre as implicações do derramamento do Espírito Santo, né? Existia ali um contexto social, histórico e um contexto também espiritual para que aquilo acontecesse. Eles estavam num período de transição ali entre o período da lei e o período da graça de Jesus, né? Da graça de Deus. Era um período de mudança de coisas. Jesus, ele veio nos trazer uma mensagem diferente. Ele disse: meu fardo é suave, né? O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, Jesus, ele trouxe uma mensagem de confronto com toda aquela coisa carregada da lei, né? Ele confrontou a religiosidade, os fariseus. Então tinha um propósito ali do derramar do Espírito Santo para que todos pudessem entender essa graça, essa mudança de comportamento que tinha que ter, deixar o legalismo para trás, entender uma nova etapa, uma nova era, uma nova situação que estava acontecendo na vida dessas pessoas. Então, Jesus, ele trouxe um ensino novo para aquele povo. Ele trouxe algo diferenciado. Ele trouxe um impacto para aquela população, uma mensagem diferenciada que confrontou completamente o judaísmo, a religiosidade, o legalismo, a vida de aparência, a rigorosidade da lei. Então, trouxe um confronto. Então, o poder do Espírito Santo era necessário para que eles pudessem ter força para confrontar esse legalismo que eles viviam, e eles iam ter que confrontar pessoas, assim como Jesus fez, né? E no contexto espiritual, a gente entende, estudando o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era derramado, ele vinha sobre uma pessoa específica em um tempo específico, né, num determinado tempo. Quando veio Jesus, a nova aliança, o tempo da graça nos trouxe uma nova situação. Agora o Espírito Santo não é derramado só sobre uma pessoa específica, para um tempo determinado. Ele é derramado sobre todos, como foi
profetizado por Joel 2. Sobre toda a carne viria o Espírito Santo de Deus. Então a gente vê no Antigo Testamento que quando você começar a ler, você vai começar a identificar isso, que o Espírito de Deus vinha sobre o profeta, sobre os juízes, sacerdotes, sobre alguns reis, vinha para uma missão específica, a pessoa entregava uma palavra de Deus e aquilo cessava, né? Então a gente vê isso com os profetas principalmente. Deus escolhia uma pessoa para profetizar e essa pessoa ela era usada pelo Espírito de Deus, depois aquilo cessava. Agora nós estamos num tempo, graças a Deus por isso, né? O tempo da graça, o tempo do derramar sobre toda a carne. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Todos nós podemos ter esse derramar do Espírito. Então, o derramamento do Espírito Santo trouxe essa implicação para nós, trouxe essas consequências de que todos nós podemos ter acesso a esse Espírito, basta nós querermos e basta nós buscarmos. Amém? O segundo ponto, o Espírito Santo e o crescimento da igreja primitiva. Aqui ele traz para nós que o crescimento ele tem que ser quantitativo e qualitativo. E não adianta a gente falar assim, tem que ser só com qualidade, porque no que tem tanta igreja cheia, mas o povo não tem qualidade. Claro que a gente tem que ter cristãos nas nossas igrejas de qualidade, pessoas comprometidas com o reino, mas é óbvio que a gente também pensa em crescimento. E a igreja primitiva, a gente vê em Atos que ela crescia em número, não só em qualidade de crente, porque lá o povo morria por Cristo e eles queriam morrer por Jesus, né? Tinha qualidade, era conversão mesmo ao evangelho. Mas tinha também quantidade de pessoas. Então, em Atos 1,15, mostra que tinham 120 pessoas reunidas, né? 120 discípulos de Jesus reunidos. Depois, em Atos 2,41, a gente já vê que 3.000 pessoas se batizaram. Depois da pregação de Pedro, depois de Pedrão lá, cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi lá e pregou e 3.000 almas aceitaram a Cristo e se batizaram. Então, de 120 foi para 3.000. E depois, a gente vê que 5.000 pessoas se converteram em Atos 4,4. Olha isso. Que número que vai, os números aumentando cada vez mais. Depois, em Atos 21:20, a gente já vê o número, a palavra milhares. Milhares de pessoas já estavam totalmente envolvidas, comprometidas com Jesus Cristo e com o evangelho pregado pelos apóstolos. Então a gente vê que a questão da quantidade também é um sinal do derramar do Espírito Santo sobre uma igreja, porque é natural a multiplicação quando existe um compromisso de evangelismo, quando existe um compromisso de nós anunciarmos Jesus com as nossas ações, com as nossas palavras, com a nossa vida. Então, a quantidade, ela é algo natural e nós precisamos pensar nisso. Já pensou que maravilha as pessoas irem se convertendo? E a gente vê aqui na Bíblia que eles iam, dia a dia, a igreja de Atos ia se multiplicando e aumentando. Já pensou todo dia entrar crente novo na nossa igreja? Todo dia, todo mês ter batismo? Que coisa maravilhosa, né? Então era isso que acontecia em Atos. As pessoas elas se entregavam mesmo e se batizavam, tinha um crescimento numérico. Então o derramar do Espírito Santo traz um crescimento numérico, sim, também. Não estou dizendo que a gente tem que ter uma igreja com milhares de pessoas, mas se você tinha uma igreja com 5 pessoas, depois de um avivamento, de um derramar poderoso do Espírito Santo, esses 5 tem que ir para 10 no mínimo, de 10 para 20, de 20 para 40, e assim vai. Se você tinha uma igreja de 300 membros, se vem um derramar do Espírito Santo sobre aquela igreja, de 300 tem que ir para 600, porque todo mundo tá empenhado em viver o Evangelho. Porque o avivamento, o Espírito Santo derramado sobre uma comunidade, sobre uma igreja, derramado sobre todos. Imagina o impacto que dá na sociedade. Não um só, não só o pastor, ou só o diácono, ou só o líder XY, mas toda a igreja cheia do poder do Espírito Santo, cheia do dínamo, desse poder que vem do alto. Imagina o impacto que isso traz para uma comunidade. Era isso que essa igreja primitiva vivia. Eles cresciam em quantidade,
em qualidade e em expansão territorial também. Depois, com a perseguição e as dificuldades, eles começaram a se expandir por conta disso. Começaram a sair de Jerusalém para correr das perseguições, e isso acabou levando o evangelho para mais longe. Então, fica a dica, né, que as perseguições, que as dificuldades, elas muitas vezes elas são para o crescimento do reino de Deus. Deus quer nos usar. O terceiro e último ponto, ele fala que o Espírito Santo ele era desconhecido, né, para um povo lá do Atos 19:2. O tema é: será que o Espírito Santo é desconhecido em nossos dias? Atos 19:2 fala sobre isso. Eles nem tinham ouvido falar que existia o Espírito Santo. Eles conheciam a respeito do Espírito de Deus por conta de João Batista, mas eles ainda não tinham passado pelo revestimento desse poder, essa capacitação que vem do alto. E hoje, nos nossos dias, nós vivemos isso também. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade, que as pessoas desconhecem o poder do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que estão na igreja há anos, né, e nunca tiveram uma experiência de revestimento do Espírito Santo de Deus. E esse revestimento, ele vem através do nosso relacionamento com Ele, através do nosso relacionamento com Deus, né? O Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que intercede por nós, aquele que nos convence do pecado, do juízo e justiça. Esse Espírito Santo que nós temos que ser cheios. E quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo é um derramar, é uma imersão, é um transbordar da presença de Deus. É um poder, é um revestimento, é uma armadura que você recebe para você ser testemunha, para você ser mártir, para você vencer as batalhas. Efésios 5 fala sobre isso, né? De 18 a 21, que nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, concluindo, finalizando, esses 3 pontos que o pastor Marcos trouxe para nós, né? A respeito do Espírito Santo de Deus, que o derramar do Espírito Santo de Deus tem as suas implicações, tem um resultado, né? Que o Espírito Santo, ele traz o crescimento numérico, como foi na igreja primitiva, e faz uma pergunta para nós: será que o Espírito Santo ele é desconhecido para nós? Será que nós não estamos divulgando esse poder? Será que Deus não tem que nos levantar como levantou Paulo e Pedro, para que nós possamos pôr as mãos sobre as pessoas e essas pessoas serem cheias também? Que Deus nos use nesse aspecto, né? A vontade de Deus é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nós cremos e entendemos e obedecemos, nós começamos a ser inundados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos inundados por esse poder transformador, libertador, esse poder que vem do alto, nós começamos a produzir resultados. E o resultado, gente, isso é importante para a gente aqui de EBD. O resultado de ser cheio do Espírito Santo não é a gente ficar dando glória a Deus na igreja, não é a gente ficar falando em língua, sapateando, embora isso também possa ser uma manifestação do poder de Deus, mas a coisa principal é o fruto do Espírito. Quando nós somos cheios do poder de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós começamos a produzir o fruto do Espírito Santo. E o que é esse fruto? Amor, tá aí na sua revista, na conclusão. Alegria, paz, paciência, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é resultado do fruto do Espírito. E quando nós temos esse fruto, nós atraímos pessoas para perto de nós. Quando nós temos esse fruto, nós temos alimento para dar para as pessoas. Nós temos ele para nós e temos para dar para o outro. Então isso faz, não tem como uma igreja não crescer com as pessoas produzindo esse fruto. Nós começamos a ter o caráter de Cristo em nós e começamos a nos tornar um pouco mais semelhante a Ele, porque essa deve ser a nossa busca, procurar nos parecer com Cristo. E isso a gente só vai conseguir, gente,
se a gente for cheio do Espírito Santo de Deus. Sozinhos a gente não consegue nada. A gente é pecador, a gente é falho, a gente erra todo dia, e se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente não consegue fazer nada de bom, porque a nossa essência é má. Então, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre as nossas vidas nesses dias, que sejamos cheios. Nós estamos num tempo de oração, então que nós possamos ser cheios desse poder, sabe? Buscar mesmo a presença de Deus, para que nós possamos ser como Paulo, como Pedro, impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas serem libertas, serem curadas, demônios saírem, e as pessoas serem cheias do Espírito Santo de Deus, e que elas também sejam depois transmissoras deste mesmo poder. Amém? Então, que nós possamos produzir esse resultado nas nossas vidas e na nossa igreja. Fica a aplicação, uma pergunta para nós, tá? O que podemos aprender em Atos sobre o crescimento da igreja? Quais as estratégias do Espírito Santo que resultou no crescimento quantitativo e qualitativo? Então fica essa pergunta para nós. Eu vou pedir para que você, ao término desse vídeo, você comente aquilo que mais tocou o teu coração, algo que você de repente viu e eu acabei não falando, algo que o Espírito Santo tocou em você. Vamos compartilhar aí as nossas experiências, as nossas impressões sobre esse texto, aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, tá bom? Então comente, compartilhe e vamos conversar um pouco sobre isso e vamos responder essas duas perguntas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fica na paz do Senhor e tenha aí um excelente domingo na presença de Deus. Amém? Beijo, Deus abençoe vocês.